família! Com vocês, o Projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora, assim você vai estar colaborando com o meio ambiente e ajudando o projeto social de nosso CEA. Traga com uma embalagem com tampa, deixe ali no nosso pátio que você vai estar ajudando, não vai estar gastando nenhum dinheiro, apenas contribuindo, colaborando para um mundo melhor e para o auxílio às nossas famílias assistidas. Com vocês, André Terrezo, com o tema Doações. Olá, mais uma vez estamos aqui agradecendo a Jesus por essa oportunidade, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. E hoje nós falaremos sobre o tema doações. Esse tema foi inspirado num texto de Joana de Ângeles, que está nesse livro Messe de Amor. Quando a gente fala em doações, automaticamente a gente lembra do lema do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Só que a gente precisa entender que essas doações vão muito além do que a gente possa imaginar. Por quê? Nós precisamos primeiro pensar no seguinte: o que nós estamos doando? A forma como nós estamos doando. Nós sabemos que as doações podem ser de dois tipos. Pode ser de forma material ou de forma moral, espiritual. Muitas vezes mais fácil a gente praticar a material. Só que a material a gente precisa ter também um certo desapego à questão do que a gente está doando. Só que esse desapego ainda também é uma questão muito ampla, porque também tem pelo lado moral o desse nosso desapego, né? E nós vamos tentar trazer aqui um pouquinho disso. Como nós falamos da questão da caridade material ser muito mais fácil de nós fazermos, porque muitas vezes nós não nos envolvemos com determinados programas, nós apenas fazemos a nossa doação e não acabamos não participando diretamente de determinadas situações que acontecem, por exemplo, na nossa casa. Só que a casa sempre está prestando contas do que está sendo utilizado, a forma como está sendo utilizado. Já pensamos que quando vamos doar alguma coisa, aí a gente olha para aquele armário e vê um casaco que a gente já não usa há tantos anos, aí a gente pensa assim, eu preciso doar isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes vem aquele pensamento, mas se esfriar, como é que vai ser? Aí eu não vou ter um casaco para vestir, e às vezes o nosso armário está cheio de casacos, tem 10, 15, e a gente fica aquela coisa com aquele receio, com aquele apego àquele objeto, ou muitas vezes a um casaco, a qualquer coisa material, e acabamos não prestando uma doação que poderia ser muito útil ao outro. Ou então, muitas vezes, quando doamos essa parte material, o que acontece? A gente quer que o outro utilize aquilo como a gente quer. Muitas vezes a gente vê aquela questão das pessoas pedindo dinheiro nas ruas, pedindo doações, e muitas vezes a gente pensa o seguinte, mas o que ele vai fazer com a doação que eu estou dando? Aí nós seguramos, não fazemos a doação, ou nos preocupamos com no que o outro vai fazer, e acabamos perdendo uma ótima oportunidade de fazer uma doação de coração. Porque a doação é um ato de amor, como nós falamos, um ato de desprendimento. Nós precisamos entender o seguinte, que cada vez que nós fazemos uma doação, desde o momento que já nós passamos aquilo para aquela outra pessoa, o que aquela pessoa vai fazer com a nossa doação ou não, é responsabilidade dela. Nós fizemos a nossa parte, que é fazer o melhor, que é doar, poder auxiliar alguém nesse momento. E às vezes a gente vê tantas pessoas que têm tão pouco e sabem compartilhar com o outro, sabem fazer melhor do que muitas vezes a gente que tem condições. Então, muitas vezes nós deixamos que o nosso personalismo na nossa doação
acabe atrapalhando esse momento. Porque às vezes quando a gente doa na casa ou doa em algum lugar, como nós falamos que às vezes a gente quer que a pessoa faça com a doação ao que nós queremos, muitas vezes nós podemos ver o seguinte: a pessoa faz uma doação, olha, tudo bem, eu estou te doando esse brinquedo, mas você vai brincar dessa forma. A mesma coisa às vezes acontece quando a gente vai auxiliar alguém com uma palavra amiga. Às vezes a gente conversa, a gente pode dar um conselho e muitas vezes a gente quer que a pessoa siga o conselho conforme nós falamos. Mas às vezes a pessoa pode pensar, bom, aquele conselho foi útil, mas me deu um caminho a ser seguido, mas eu não vou seguir esse caminho, eu vou por outro caminho. E a gente começa a tomar implicância com a pessoa porque a pessoa não está fazendo de acordo como a gente quer. Nós precisamos refletir sobre esse tipo de doação. Essa doação moral que a gente dá é uma das mais importantes que tem. E ela tem que ser aliada também à doação material. No que consiste a doação moral? Muitas vezes a gente emprestar o nosso ouvido. Nós gostamos de ouvir os outros. Muitas vezes nós gostamos de ser ouvidos, mas ouvir ao outro, nós temos tempo para isso? Tiramos um tempinho para isso? Temos paciência para ouvir? Na maioria das vezes não. E é engraçado que muitas vezes as pessoas começam a falar e nós interrompemos, nós queremos completar o que a outra pessoa está falando, queremos tirar deduções antecipadas. Antigamente tinha até uma propaganda na televisão que falava assim, a moça chegava, eu quero, aí a pessoa, você quer batom, você quer caneta, você quer... E não deixava a pessoa se explicar. Muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente precisa ouvir mais um ao outro. Isso é de suma importância. Nós aprenderemos muito ouvindo ao outro, porque isso é um ato de desprendimento. Quando a gente começa a ouvir ao outro, dar importância ao outro, nós começamos a desprender do nosso egoísmo. Paramos de olhar de forma que o mundo só gira em torno de nós. E não é isso. Há várias coisas ao nosso redor. E a gente precisa observar isso todos os dias. Às vezes, um simples abraço. Nós abraçamos os nossos entes queridos, muitas vezes. Nós damos o apoio moral que nós precisamos dar. Ou toda vez que alguém vem com algum problema, a gente se esquiva. A gente não quer ouvir. Por isso que às vezes a caridade material a gente considera mais fácil, porque eu já dei ali, eu não preciso me envolver. E existe uma coisa também, com essa questão da caridade material, com essa doação material que a gente faz, que a gente acha que muitas vezes a gente já está fazendo essa caridade, por causa disso nós já estamos renovados. Só por fazer a doação não significa que nós estejamos renovados. Joana de Ângeles nos alerta muito bem com isso, nessa mensagem, nesse livro, porque ela fala o seguinte, que toda vez que nós muitas vezes doamos, nós esperamos que nós estejamos bem quando nós desencarnarmos. E não é por aí. Tem que existir aquela renovação moral. Nós precisamos também deixar o nosso ego de lado um pouquinho, começar a observar um pouquinho mais as coisas de forma mais ampla, pararmos de olhar para nós mesmos e olharmos também para o próximo. Então, só fazer a doação não significa que nós estejamos salvos. Nós precisamos entender como nós estamos fazendo essa doação. Por isso que o estudo é tão importante para a gente. Entender os ensinamentos de Jesus é muito importante para que nós possamos fazer o melhor. Que é para que nossas doações ganhem sentido. Que nós não façamos uma barganha, não é porque eu estou fazendo uma doação que eu vou esperar que algo melhor venha para mim. O caminho não é esse. E com o tempo, com o estudo, nós vamos cada vez mais entendendo isso, vamos fazendo a nossa reforma íntima, vamos aprendendo a nos desprender de nós mesmos, esse desapego.
como nós falamos, o ato de doar é um ato de amor. Tudo que nós começamos, quando nós começamos a doar de verdade, nós doamos com amor, nós doamos bastante coisa para o outro. Por quê? Tudo que a gente doa vai com a nossa energia. Vai com a melhor energia possível se nós temos realmente esse amor para dar ao próximo. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Analisarmos cada momento que nós estamos fazendo de doação. Quando estamos no momento de trabalho, nós podemos doar o quê? Nós podemos doar o nosso trabalho da melhor maneira possível, compartilhar com os nossos companheiros os nossos conhecimentos, compartilhar, às vezes, uma palavra, porque o ambiente de trabalho, muitas vezes, pode ser difícil. Se não houver essa doação de uma equipe, com todos, com fraternização, nós não podemos esperar que um trabalho possa ir adiante, possa terminar bem. É isso que nós precisamos trabalhar todos os dias. Doar um sorriso custa alguma coisa? Às vezes um sorriso para uma pessoa pode fazer uma diferença. É interessante porque essa semana eu estava saindo do meu trabalho para ir almoçar e quando eu saio à rua eu me deparo com um irmão de rua, morador de rua. E ele vem todo feliz, dá o cotovelo para cumprimentar, como se ele me conhecesse. Eu dei o cotovelo para ele, ele me cumprimentou e ele saiu dali feliz da vida. Isso custou alguma coisa? Não custa nada. Às vezes esse é um ato de doação. Nós precisamos estar mais atentos todo dia ao nosso redor, porque nós sempre temos algo para doar. Nós temos muita coisa boa para doar. Não precisa ser só material, porque muitas vezes a gente não tem o material para doar. A gente pode doar um abraço, doar um sorriso, doar um carinho, doar através de uma prece. Se a gente não pode fazer por aquele irmão materialmente, mas a gente pode fazer uma prece por ele. E é interessante porque muitas vezes esses irmãos que pouco têm são os que nos dão os melhores exemplos de doação. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um trabalho de rua com alguns irmãos e um irmão passou pedindo comida. Não comida pronta, ele queria 1 quilo de feijão, algumas coisas assim. E nós falamos que nós não tínhamos naquele momento, nós tínhamos quem tinha, se ele aceitaria uma. E ele simplesmente falou, não, eu não quero, eu quero comida. E ele foi mais à frente, depois ele retornou já com os mantimentos e perguntou para a gente se a gente tinha ainda aquela quentinha que tínhamos oferecido para ele. E nós falamos que sim. Por curiosidade, uma das pessoas do nosso grupo perguntou por que o senhor não aceitou no primeiro momento que a gente ofereceu para o senhor. E ele falou, eu tenho uma filha e uma esposa em casa. Nós estamos sem nada para comer. E assim, eu não achava justo eu comer uma quentinha enquanto elas não tinham nada em casa. Aquilo gerou uma emoção em todos nós, porque assim a gente vê que ele completamente sem egoísmo ele pensou primeiro na família dele e depois nele. E acabou que nós acabamos dando mais algumas quentinhas para ele levar para casa, e ele chega do outro lado da rua e olha para o céu e agradece a Deus. Olha que exemplo que ele dá para a gente, justamente desse desprendimento, longe do egoísmo, ele procurando fazer o melhor, pensando no próximo, pensando na sua família e depois pensando nele. É isso que nós precisamos aprender e que Joana de Ângeles nos fala. A questão da doação, nós precisamos doar de coração, esquecer o nosso personalismo. Nós temos que deixar de lado aquela questão que a pessoa tem que fazer conforme a gente quer. Muitas vezes, ou achar que nós somos melhores porque nós estamos doando mais, ou porque nós estamos fazendo mais do que o outro.
querermos ter destaque. A verdadeira caridade é aquela em que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. É isso que nós precisamos aprender. Essa doação tem que ser assim, anônima, nos apagando. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fazermos de forma como se nós fôssemos o beneficiado que estivéssemos recebendo aquela doação. É isso que nós precisamos refletir, precisamos trabalhar em nós mesmos, essa renovação através da doação, refletir sobre o tipo de doação que nós estamos fazendo, que nós estamos procurando dar no nosso dia a dia, com os nossos irmãos de caminhada. Como nós falamos, essa transformação moral é de suma importância. Aí sim nós estaremos no caminho certo. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade moral tem que ser aliada à caridade material. Lógico que nós também não podemos julgar os irmãos que ainda pensam dessa forma. Todos têm seu tempo de despertar para poder ver o tipo de doação que está fazendo. E o estudo é fundamental nesse momento, para despertar a nossa consciência. Às vezes a gente dando os exemplos, Jesus, muito mais do que palavras, ele dava os exemplos. E as pessoas compreenderam Jesus muito mais nos seus exemplos, nas suas atitudes, do que nas suas palavras. Porque até hoje nós temos dificuldade de entender as palavras de Jesus. Nós ainda temos problemas para aceitar determinadas palavras de Jesus. Mas todos os atos de caridade, esses estão aí comprovadamente. E isso nos interessa muito. Só que nós precisamos ter um estudo maior sobre essa caridade que Jesus praticava. É justamente essa, de doar o melhor de si, de procurar fazer de forma desinteressada, procurar fazer o melhor sempre. Porque todos nós temos algo de bom para doar. Até os nossos irmãos, que muitas vezes criminosos, também têm algo de bom, porque eles têm amor por alguém, que eles vão fazer a doação para uma mãe, para um filho. Todos nós. Basta nós pararmos para olhar o que nós temos de melhor para doar. É interessante isso que o Dr. Bezerra de Menezes também tem um caso muito interessante, em que ele descendo após uma reunião espírita, ele se depara com um irmão na escada, falando que a família estava desempregada, que ele estava desempregado, que a família estava doente, e pedindo ajuda a Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes coloca a mão no bolso e vê que só tem o dinheiro do bonde naquele momento. Infelizmente, ele não tinha o que fazer. Então ele fala para esse senhor: você confia em Deus, em Maria? Então, você hoje chega em casa, bote uma água e faça uma prece a Maria. Tudo que eu tenho para te oferecer nesse momento é um abraço. E ele dá um abraço com tanto carinho, com tanto amor, com uma doação de amor naquele momento, naquele irmão, que aquele irmão foi embora. Passado umas 2 semanas, mais ou menos, Dr. Bezerra de Menezes descendo a escada e ele se depara com um irmão bem arrumado. E aquele irmão para Dr. Bezerra de Menezes e fala com ele. Só que o Dr. Bezerra de Menezes não lembrava quem era. Essa é a grande questão até da gente procurar esquecer até quem a gente doou. Deixar que... não ficar esperando reconhecimento, né? E ele fala com o Dr. Bezerra de Menezes que após aquele abraço, após tudo que ele falou, ele conseguiu ficar melhor, se equilibrar, conseguiu um emprego, a família tinha melhorado e ele voltou para retribuir o abraço a Dr. Bezerra de Menezes. É muito interessante isso, porque a gente precisa aprender a fazer isso, fazer essa doação de forma desinteressada, sem esperar que ninguém dê nada em troca para a gente. É fazer sem olhar a quem. Procurar fazer da melhor maneira possível. Então, que nós possamos refletir nas nossas doações.
Vamos doar o melhor de nós, vamos doar com amor, vamos doar o que há de melhor dentro de nós. Peçamos sempre para que Jesus ilumine para a gente, que nos dê o conselho certo do que fazer. Não nos preocupemos com o que o outro vai fazer com as doações que nós fazemos. Não, nós temos que nos preocupar em fazer o melhor, em poder auxiliar, em poder ser útil ao próximo. Então, sempre lembrando que doar é um ato de amor. E amor nós podemos dividir sempre, que sempre vai aparecer mais. Quanto mais a gente divide, mais ele cresce. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.